sim, Nath. Beleza. Estão me ouvindo bem também? Deixa eu pôr para gravar aqui. Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Ah, a Flávia colocou para gravar. Ó, eu queria fazer esses dois exercícios com vocês hoje, que são um pouquinho diferente do que a gente tá. Um pouquinho diferente do que a gente viu. A gente aprendeu o carregamento uniformemente distribuído nas últimas aulas e o carregamento triangular. Agora eu queria passar esse daqui para vocês, ó, uma estrutura que está aqui. Tem um cabo aqui que tem uma tração. Para a gente aplicar o mesmo conceito que a gente. De tudo que a gente viu até agora, né? Que é. Que é a estrutura estar em equilíbrio, é encontrar a reação de apoio, né? Fazer somatória de forças igual a zero, somatória de momento. E aí são exercícios que eu achei interessante a gente fazer, porque aqui tem um cabo, ó. Ele pede para calcular a tração nesse cabo. Então eu peguei esses dois aqui que são estruturas um pouquinho diferentes do que a gente estava vendo, para a gente fazer junto aqui, para ver se vocês aprenderam certinho a calcular momento em relação a um ponto, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C da estrutura. Se vocês aprenderam certinho, para a gente seguir para a treliça, que é o próximo assunto nosso. Ah, boa noite, Lawanda. Então é isso, vamos fazer esses dois exercícios então? Aí terminando aqui, eu coloco a resolução da 5 e da 6 para vocês no Moodle, tá? Eu coloquei a nota das provas na terça, na quarta, não sei. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem depois aqui no Skype, no privado. E eu tenho que colocar lá no Swap as notas. Então, deixa eu ver, vamos lá. Deixa eu só ver quem tá na chamada. Arthur, Elaine, Flávia, Iago, Lawanda, Marco, Tati, Wellington. Wellington, você conseguiu colocar lá? Faltou a última para mim, professora. Não consegui enviar a tempo. Beleza. Ó, vamos lá então, pessoal, ó. Fica aparecendo esse negócio aqui embaixo, mas tá bom. Acho que dá para vocês enxergarem bem aí, ó. Determine as componentes vertical e horizontal da reação no pino, né? Como é um pino, eu tenho reação na horizontal e tenho reação na vertical. E a tração desenvolvida nesse cabo aqui, ó, cabo BC, utilizado para sustentar essa estrutura de aço. Essa estrutura meio que em T aqui, né, ó. Tem estrutura em T, tá fixa num pino aqui no ponto A, e eu tenho um cabo aqui, né, que também está ajudando a sustentar essa estrutura. Então, vamos começar fazendo aqui. Deixa eu só fazer um negócio. Vou diminuir um pouquinho. Aí. Ó, ele está pedindo para eu achar as reações no pino A. Então, se eu estou aqui, deixa eu diminuir mais ainda, para poder aparecer aqui no desenho. Se eu tenho um pino, a gente tem a reação que eu vou chamar aqui no eixo Y de R a Y. E aí vou ter uma reação no eixo X, porque é um pino, né? Que eu chamo de R a X. Estou analisando essa estrutura em T aqui, ó. Essa estrutura em T. Então, ela está presa pelo pino A. Então, tenho reação RAX, RAY. E aí, aqui eu tenho esse cabo que vai ter uma tração, então. Olhando aqui a estrutura, eu vou ter uma tração nesse cabo aqui, ó. Porque eu estou usando esse cabo para sustentar a estrutura, ele está conectado na estrutura, eu vou ter tração no cabo, uma força de tração. E ele está pedindo para descobrir essas três incógnitas, ó. As reações no pino em A e a tração nesse cabo BC. E aí ele colocou que esse cabo está inclinado, ó, como se fosse um triângulo, né? Analisando aqui componente em X e componente Y, ó. Um triângulo de três
4 de catetos e 5 de hipotenusa. Se alguém perguntar alguma coisa, eu vou olhando no celular aqui, mas qualquer coisa abre o microfone, para eu não ficar saindo da tela. Que coisa vocês escrevem aí. Então, ó, esse aqui que eu desenhei aqui em cima mesmo para não ter que fazer um outro desenho, é o meu diagrama de corpo livre. Sempre a gente tem que fazer isso. Diagrama de corpo livre. Coloco as forças envolvidas. Já tenho a força de 60 aqui, já tenho um momento no sentido horário de 30 kN vezes metro. E aí eu desenhei a tração no cabo e as reações. Então, se eu for aplicar aqui somatória de força no eixo X, somatória de força no eixo Y igual a zero, né? Que é o que a gente sempre escreve, equações de equilíbrio. Somatória das forças no eixo X igual a zero. Somatória das forças no eixo Y igual a zero. Somatória de momento num ponto igual a zero. Ponto A, ponto B, a gente faz onde a gente quiser, né? Mas tem que dar zero. Eu posso começar por qualquer uma das três equações aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram, eu sempre faço nessa ordem aqui, mas tanto faz. Se a gente já faz somatória de momento num ponto, a gente já acha uma incógnita. Eu não sei se vocês lembram, eu sempre começo por essa ordem, né? Somatória de força no eixo X, somatória de força no eixo Y, aí a gente acha que uma reação mais outra tem que dar tanto. Somatória de momento num ponto igual a zero. Tanto faz o que eu começar aqui. Se eu for escrever somatória de força no eixo X, já vou ter uma incógnita aqui, ó. Duas, né? Então, duas incógnitas. Eu vou ter o RAX que eu quero saber, que está para a direita, e vou ter essa componente da tração aqui no eixo X também, ó, porque está inclinado. Então, eu não consigo sair daqui, não consigo achar nada. Se eu começar por somatória de força, somatória de força em X. Mas eu posso começar, posso escrever e deixar escrita a equação lá. Depois eu venho para a somatória de força em Y, posso escrever e deixo escrita a equação lá. Eu já vou para a somatória de momento, porque a gente vai ver aqui que se fazendo somatória de momento, eu já vou encontrar alguma incógnita. Por exemplo, se eu fizer no ponto A, ó, eu já elimino essas duas incógnitas aqui, ó, porque eu estou fazendo somatória de momento no ponto A, e essas duas forças não causam momento no ponto A, e aí eu consigo achar essa tração, que é a minha única incógnita. E essa tração depois vai me ajudar a achar as outras incógnitas. Não sei se deu para entender muito bem. Mas eu quero dizer que tanto faz aqui eu começar por somatória de momento, somatória de força. Se eu chegar numa equação aqui e não encontrar nada, vou para a próxima. Não encontrei nada, vou para a próxima. Aqui no do momento a gente consegue encontrar alguma coisa. E aí eu volto com o resultado que eu achei aqui na somatória de momento, volto para essa equação do eixo Y, volto para essa equação do eixo X. Então, ó, se eu começar por somatória de momento no ponto A igual a zero, eu já vou achar a tração. Porque eu vou ter a componente da tração aqui, ó, no eixo Y, e tem a componente da tração aqui no eixo X. Concordam? Ela está inclinada, né? Deixa eu colocar o T aqui, ó. Aqui seria um triângulo de 3, cateto 4 e aqui 5. Se eu fizer somatória de momento no ponto A, gente, o que me causa momento com relação a esse ponto que está fixo aqui, ó, o A? Falem para mim. A força de 60 ali causa a tração no eixo X, a tração no eixo Y, o que que é? Tem o 30 aqui também, ó. Vou desenhar essa tração aqui, ó. Não sei quanto ela é. Eu sei que ela é resultado de uma parcela no eixo X e de uma parcela no eixo Y. E esse triângulo está 3, 4, 5.
Vocês concordam que a componente da tração no eixo Y vezes a distância no eixo X causa momento no ponto A? E vocês concordam que a componente da tração no eixo X vezes a distância no eixo Y causa também um momento no ponto A? Então, tem que olhar todas as forças aqui, né? Força vezes distância que estão na perpendicular. Se eu pegar a componente da tração aqui no eixo X, ó, qual que é a componente da tração no eixo X? Tração vezes 3/5. Não sei quanto que é essa tração ainda. Mas eu vou conseguir descobrir. A tração vezes 3/5, eu estou pegando a componente da tração no eixo X. E aí, qual que é a distância dela até o ponto A no eixo Y? 3 metros. E essa tração aqui, a componente da tração no eixo X, causa momento no sentido horário ou anti-horário com relação ao ponto A? A componente está aqui para a esquerda, ó. Se ela está aqui para a esquerda e o ponto A está lá embaixo, é esse sentido aqui, a tração, o momento. Então, é sentido horário, anti-horário, desculpa, positivo. A componente da tração no eixo Y, ó, é tração vezes 4/5. E a distância da tração no eixo Y aqui, vezes, aliás, a distância dela até o ponto A, na horizontal, é esse 1 metro, ó. E essa força aqui para baixo, com relação ao ponto A, também vai ser sentido anti-horário, também vai ser positivo, então é um mais. Esse 60 que está aqui, está do lado direito do ponto A, está para baixo. Vai me causar um momento no sentido horário com relação ao ponto A. 60 na vertical, 1 metro na horizontal. Então, menos 60 vezes 1. Menos porque é horário. E menos 30 porque esse 30 também está no horário aqui, ó. Tudo isso igual a zero. Vocês estão entendendo, gente? Alguém fala comigo aí para eu saber se vocês estão entendendo. Você está me ouvindo? Sim, tô. Nesse caso, o 30 não é multiplicado pela distância até o A? Então, ele já é um momento, ó, não é uma força. Já é quilonewtons vezes metro. Isso aqui, 60 é uma força. Esse 30 quilonewtons vezes metro já é um momento já. Igual exercícios anteriores que a gente fez. Que às vezes já aparecia, né, o sentido horário, o sentido anti-horário, um momento ali. Isso aqui já é um momento já, ó, não tem que multiplicar pela distância. Ele já é 30 quilonewtons vezes metro. A gente fez alguns exercícios assim, não sei se vocês lembram. Não sei se foi a Laonda que perguntou. Então, ó, eu estou no ponto A aqui. RAY não causa momento no ponto A, RAX não causa momento no ponto A. Lembrando que momento é tendência a giro, né? Tendência de fazer a estrutura girar com relação ao ponto A, no caso aqui. Eu estou falando em relação ao ponto A. Então, ó, essa componente, a tração está inclinada aqui, ó, no cabo. O cabo está inclinado. Então, eu tenho componente no eixo Y da tração e componente no eixo X. Esse componente no eixo Y é 4/5. É tração vezes 4/5. Vezes a distância no eixo X até o ponto A, que é 1 metro. Essa componente da tração no eixo X é tração vezes 3/5, ó. Porque está com um triângulo 3, 4, 5. E aí, se ela está no eixo X, eu tenho que fazer a distância dela até o ponto A no eixo Y, porque sempre tem que estar perpendicular. Força e distância, para causar tendência a giro. Então, a distância é 3 metros na vertical. Tudo isso aqui, ó, sentido anti-horário, por isso que está positivo.
essa força para baixo, do lado esquerdo do ponto aqui, ó, tendência no sentido anti-horário. Essa força para a esquerda aqui também, ó, né? E o ponto A tá aqui, sentido anti-horário. O 60, ó, para baixo e à direita do ponto A, sentido horário, por isso que é negativo. 60 vezes 1 metro. Ambos na perpendicular, eles estão na perpendicular aqui. E o 30 já é um momento que está desenhado aqui já, ó. Já tem algo, já tem um momento aqui. Esse 30 kN vezes metro já é o momento que entra na conta. Aí eu resolvo essa conta aqui. Resolvam para mim e fala quanto que vai dar a tração, ó, porque eu tenho aqui, ó, tração vezes 3/5 vezes 3, mais tração vezes 4/5 vezes 1, menos 60 vezes 1, menos 30 igual a zero. A única incógnita é a tração. Falem para mim quanto que dá essa tração. Façam a conta aí. Não, 36 não. 34,61, professora. Isso aí. 34,60 62, 61, arredondando aí, acho que era 62. Certo. O pessoal chegou nesse resultado? Aliás, certo sim, o meu também deu isso. Vamos ver se o pessoal aí chega nesse resultado. O Marco, não sei quem tá na chamada aí. O Arthur, o Gabi, o Wellington. Tentem ver se dá 34 e pouco. Mas vocês entenderam? Deu para entender esse exercício? Eu só desenhei. A única diferença aqui dos que a gente estava fazendo é que eu tenho um cabo ligado na estrutura, eu estou analisando a estrutura. Eu vou ter uma tração no cabo aqui, ó. Tem essa conexão, tem essa ligação do cabo com a estrutura, eu tenho essa tração. Então, o diagrama de corpo livre da estrutura é isso aqui, ó, com essa tração aqui, né? E aí ele está pedindo para achar a tração e as reações no pino A. Alguém mais chegou em 34,62? Beleza. Então, ó, eu fui para cá, porque já fazendo somatória de momento eu já encontro uma incógnita. Aí eu posso ir para as de cima aqui, ó. Se eu fizer somatória de força no eixo y igual a zero, o que que eu tenho no eixo y? Começando por aqui, ó. Eu tenho essa componente da tração que eu já achei. Se é no eixo y, é vezes 4/5. Então, eu posso colocar... Estou começando por esse lado esquerdo aqui, né? Ó. Eu tenho essa tração para baixo aqui. E ela é vezes 4/5. Então, menos tração vezes 4/5, porque está para baixo. Mais RAY, que está aqui embaixo, ó. Menos 60.
igual a zero. O que eu tenho no eixo Y é só isso. Componente da tração no eixo Y, reação em A no eixo Y, 60 para baixo. Se eu já sei a tração aqui, que é 34,62, ó, colocando a tração aqui 34,62, vocês acham RAY que vai dar? Falem aí para mim. Menos tração vezes 4/5 mais RAY menos 60 igual a zero. Quanto que dá o RAY? Deixa eu ver quanto que deu do Arthur aí, Arthur. Estava digitando. O meu não deu 75. Marco, Gabi, Wellington. Isso, uso 34,62, ó. A tração aqui, ó, tração vezes 4/5. Então é 34,62 vezes 4 dividido por 5, mais RAY menos 60 igual a zero. Tem que resolver isso aí. Não, o meu deu isso, mas deu positivo. Porque, ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que deu positivo, né? 87,7. Tá, isso aí. RAY 87,7 kilonewtons. Positivo. Porque 34 e pouco vezes 4/5, né? Mais 60, ó. Porque o RAY tá positivo aqui, o menos 60 vai para lá mais 60, e isso aqui também vai mais. Então vai dar positivo. E aí eu posso vir aqui em somatória das forças no eixo X, igual a zero. O que eu tenho no eixo X?
o RAX que está para a direita aqui que eu desenhei, e a componente da tração para a esquerda. É a tração vezes, ó, no eixo X é 3/5. A componente dela, da tração é vezes 3/5 no eixo X. Aí eu acho que o RAX dá 20,77. Então, achei o que ele pediu, ó. Componentes vertical e horizontal da reação no pino A, RAX e RAY. E a tração no cabo VC, 34,62 kN. Três incógnitas, três equações aqui para resolver. Consegui resolver o problema. É aquele caso que a gente fala de estrutura isostática, né? Alguém ficou com dúvida nesse exercício? A gente terminou ele. É isso aí. Alguém não entendeu alguma coisa? Alguma componente? Essa questão da tração no cabo aí? É a mesma coisa que a gente resolvia, que a gente estava resolvendo, só que surgiu um cabo aqui na estrutura. A gente teve que achar essa tração aqui, ó. E aplicando sempre a equação de força. Se eu sempre, por isso que eu falo, sempre que eu começo o exercício, eu faço o diagrama de corpo livre e desenho todas as forças envolvidas, ó. É um pino, desenho as reações. Agora aqui no caso tem um cabo, tem uma tração no cabo. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício? Se cair na prova um exercício diferente assim, vocês conseguem fazer? É praticamente, é o que a gente viu, só mudou que tem esse cabo agora, né? Tem uma força mais envolvida, só isso. E sempre vocês têm que lembrar que quando eu estou falando de momento, eu tenho que olhar as forças e as distâncias das forças até o ponto que eu estou falando. E sempre tem que estar na perpendicular, a força e a distância. Por isso que a componente da tração no eixo Y, eu fiz vezes uma distância no eixo X. E a componente da tração no eixo X, eu fiz vezes uma distância no eixo Y. Tem que estar na perpendicular. Então tem as distâncias, ó, no eixo X, ó, na horizontal, e a distância aqui na vertical, ó. E o outro, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Tá. Arthur, Elaine, Flávia, Gabi, Iago, Lawanda, Tati, Wellington. Vamos fazer esse outro então. Uma estrutura um pouquinho diferente também, mas não tem cabo. Eu só quero que vocês prestem atenção nesses momentos aqui, ó. Tem força na horizontal, ó. E aí eu tenho essa estrutura toda aqui. E um rolete aqui no ponto A. E um pino aqui no ponto B. Deixa eu jogar para a esquerda essa figura. Para sobrar espaço para a gente ali.
Então, vamos lá. Diagrama de corpo livre, sempre, né? Primeira coisa, diagrama de corpo livre. Vou desenhar aqui em cima mesmo. Tem um rolete? Tem uma reação no eixo Y. Tem um pino? Tem uma reação no eixo Y. E como eu sei que, ó, eu estou desenhando para cima essas forças porque estou solicitando a viga, a estrutura para baixo, ó, com 25 para baixo, 35, 50, 10. E agora, se eu estou vendo que esse 2,5 está para a esquerda, eu vou colocar uma reação no eixo X para a direita aqui. Porque tem que estar em equilíbrio, né? RBX, RBY. Então, pino no ponto B, rolete no ponto A. Tanto faz por onde eu começo aqui, ó, as equações de equilíbrio. Tanto faz. Somatória das forças no eixo X igual a zero. Somatória das forças no eixo Y igual a zero. Esse aqui eu vou querer fazer somatória de momento no ponto B igual a zero. A gente sempre está fazendo em A. Vou mudar aqui para a gente fazer em B. Em B tem que ser zero, em A tem que ser zero. Em qualquer ponto da estrutura eu tenho que garantir que a somatória do momento é zero. Para ela estar em repouso, né? Para ela estar em equilíbrio. Tanto faz aqui por onde eu começo. Vou começar pelo momento de novo, igual a gente fez no anterior. Se eu estou fazendo a somatória de momento no ponto B, a única incógnita que eu vou ter é o RAY. Eu já vou achar ele direto. Achando o RAY, quando eu vir aqui em somatória de forças no eixo Y, eu vou conseguir achar o RBY, porque só vai ter ele de incógnita no eixo Y. E aqui direto eu já sei, né, qual que é a força no eixo X, a reação no eixo X. Se eu tenho 2,5 para a esquerda, eu vou ter que ter 2,5 para a direita. Meu RBX é 2,5. Então, tanto faz aqui por onde vocês começam. Vamos começar por aqui, ó. Somatória de momento no ponto B. Olhando do início da estrutura aqui, ó. O ponto B está aqui. O RAY me causa um momento com relação ao ponto B, concordam? Está empurrando para cima ali, ó. O RAY está com que distância do ponto B? Para eu calcular esse momento aí, ó, o RAY está no eixo Y, né? Qual que é a distância no eixo X aqui até o ponto B? É isso que eu quero saber se vocês estão se perdendo na hora de fazer somatória de momento, ó. Que distâncias que vocês vão usar. Então eu peguei isso aqui que tem várias forças, várias distâncias, para ver se vocês estão entendendo certinho o que é esse momento, né? Quando a gente fala somatória de momento num ponto, as forças que causam tendência a giro nesse ponto. Se eu estou falando do RAY aqui, ó, qual que é a distância dele até o ponto B? Qual que é a distância, gente? Do RAY, que está aqui no início da estrutura, até esse ponto B aqui. Quatro vírgula dois. E se o ponto B está aqui e eu estou empurrando para cima, isso aqui é sentido horário. Então é negativo. Menos RAY vezes 4,2. O 25 também está a 4,2 do ponto B. Só que ele está para baixo. Então isso aqui é sentido anti-horário, positivo. Então mais 25 vezes 4,2. O 35 também está para baixo. Então também é sentido horário. Anti-horário. Ó, ponto B está aqui embaixo. E eu estou aqui, ó.
com 35 para baixo. Então, é anti-horário positivo, 35, a distância dele até o ponto B, 1,8. Esse 50 aqui causa tendência a giro com relação ao ponto B? Sim ou não? Não, beleza. E esse 10 aqui? Sim. Sim. E como ele está à direita do ponto B aqui, ó, e está para baixo, isso aqui é sentido horário. Então é negativo. Menos 10, vou por aqui embaixo, ó. Menos 10 vezes a distância, que é 1,8, é isso? Me falem se vocês estão entendendo a distância aí. A distância até o ponto B, ó, a força está na vertical, a distância de 1,8 aqui. E esse 2,5 aqui causa giro? Tendência a giro? Não ouvi. Sim ou não? Não. Por que não? Eu tô com uma distância aí eu tô com uma distância do ponto B aqui, ó, de 1,8 na vertical e eu tenho uma força na horizontal. Não está perpendicular os dois? Sempre que eu tiver força e distância na perpendicular, eu tenho tendência a giro. Sempre. Se agora eu estou pegando a força que está na horizontal, eu tenho que usar essa distância que está na vertical aqui, ó. E se o ponto B está aqui e eu estou solicitando para a esquerda, isso aqui é sentido anti-horário. Então é positivo. Mais 2,5 kN vezes 1,8 metros. Tudo isso igual a zero. Nisso aí vocês conseguem achar o valor de R a Y. Vamos ver quem chega aí no resultado, ó. Menos R a Y vezes a distância de 4,2, mais 25 vezes a distância de 4,2, mais 35 vezes a distância de 1,8, menos 10 vezes a distância de 1,8, mais 2,5 vezes a distância de 1,8 igual a zero. Vejam para mim quanto que dá o R a Y aí. É a única incógnita. Dá para achar aí. Professora, Hum, quando menos RAY é negativo, ele é negativo? como assim? No caso, nesse momento aqui, ele é menos RAY vezes 4,2. Ele Isso. fica negativo ou ele vira positivo mesmo? Não, na equação aí ele está negativo, né? Aqui tá menos R a Y vezes 4,2, porque é sentido horário, né? Então, menos 4,2 R a Y, mais 25 vezes alguma coisa, mais 35 vezes alguma coisa, menos 10 vezes alguma coisa, mais 2,5 vezes alguma coisa, igual a zero. Sim. Aí, como ele está negativo desse lado aqui, ó, menos R a Y vezes 4,2, você pode jogar para lá da igualdade, né? Aí você fica aqui desse lado, R a Y vezes 4,2 é igual a toda essa conta aqui, ó. Aí Ah, verdade. Tinha observado isso. Mas dá positivo mesmo. Dá o valor do Arthur aí, 36,78. E aí, 36,70. Aqui no meu tá 9, deve ser isso aí. 36,78 kilonewtons. Eu nem sei se vocês lembram como que arredonda certinho. Na minha calculadora eu lembro que eu arredondei.
Dá vários números depois da vírgula. Vocês sabem arredondar certinho os números? Quando tem um monte de casas depois da vírgula? Eu vou colocar aqui porque vocês falaram que dá isso aí, então. Mas é por aí. 36,8. Então, ó, o RAY dá 36,8. Se eu voltar aqui para a somatória das forças no eixo Y, o que que eu tenho? Eu tenho o RAY que está para cima, então positivo. 25 para baixo, então é negativo. 35 para baixo, então é negativo. 50 para baixo, negativo. 10 para baixo, negativo. E o RBY que está aqui embaixo, positivo. Tudo isso igual a zero. Se eu acabei de achar que o RAY é 36,78, meu RBY aqui vai dar quanto? Trinta e seis vírgula setenta e oito 120. menos 25, menos 35, menos 50, menos 10, mais RBY é igual a zero. Quanto que dá o RBY? Oitenta e três vírgula vinte e dois. Não sei se do pessoal deu isso aí. 83,22 kilonewtons. E aí, ó, foi o que eu falei. Tanto faz aqui a ordem. Se eu tivesse começado por aqui, ó. Ah, comecei por somatória de força no eixo X. O que que eu tenho no eixo X? O RBX que está para a direita, que está aqui, ó, para a direita, menos 2,5 igual a zero. Então, meu RBX é 2,5. Aí, se eu tivesse vindo para baixo agora em sequência, ó, comecei por somatória de força no eixo X, achei RBX. Aí vim aqui no RAY, na somatória de força no eixo Y. Não sei o RAY, não sei o RBY, mas eu sei que os dois juntos tem que somar 25 com 35 com 50 com 10, tem que somar 120. Então vocês iam deixar anotado aqui, RAY mais RBY é igual a 120. Deixa anotado aí. E vou embaixo para a somatória de momento. Somatória de momento no ponto A igual a zero, ou somatória de momento no ponto B igual a zero, eu vou achar uma incógnita. Achando uma delas, eu volto aqui para a somatória de força no eixo Y e acho a outra. Se eu faço somatória de momento no ponto B, eu elimino as forças no ponto B, eu consigo achar o ponto A, que foi o que eu achei, ó, RAY. Se eu tivesse feito somatória de momento no ponto A, eu ia eliminar aqui da conta o RAY e achar o RBY. Achando um dos dois, eu volto nessa equação aqui de cima, né? Ó. Porque eu sei que, olhando ali em cima, se eu tivesse seguido esse passo a passo, RAY mais RBY tem que ser 120. Porque eu tenho 25 para baixo, 35 para baixo, 50 para baixo e 10 para baixo. Dá 120. E aí achamos as três incógnitas. Determine as reações dos apoios A e B. Tudo bem, gente? Vocês acharam o que desses dois exercícios iguais, mais complicados, um pouco só mais? Tranquilo, dá para fazer uma boa? Se pegar umas estruturas um pouquinho diferentes assim, dá para fazer? Por que, Arthur? Por que mais complicado? Você achou mais complicado o outro porque tinha um cabo, tinha tração? Ou esse aqui também?
Não tem muita. Não tem tanta diferença, né? Aqui no caso tinha muita força envolvida, então tem várias forças vezes distâncias, né? Com relação ao ponto que eu estou pegando. Mas aí os conceitos que a gente viu, momento é força vezes distância, eles devem estar na perpendicular para causar momento. E aqui a diferença desse é que eu tinha um cabo aqui, ó. Então eu tinha uma força de tração aqui. O que vocês acharam? Flávia, Gabi, Iago, Elaine, Tati, Wellington, deu para entender? Mas deu sim. Você ficou bem, eu consegui acompanhar. Tá. Se você quiser parar, Flávia, a gravação, eu vou parar por aqui, tá?